E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês foram de férias? Descansaram, aproveitaram bastante, brincaram bastante, assistiram bastante Netflix? Como é que foi? Foi tudo bem? Conseguiram descansar? A professora também descansou. Mas, como tudo tem um fim, as férias acabaram e a gente agora tem que dar continuidade à nossa disciplina, às nossas disciplinas, né? A gente tem que continuar o nosso trabalho. Então, vamos continuar o nosso trabalho. Vai mudar alguma coisa, professora, do nosso trabalho? A professora vai mudar alguma coisa? Vai ter alguma novidade? Vai ter novidades. Algumas novidades vão acontecer sim. Mas isso aí vai ser passado num outro momento, tá? Num outro momento, a gente vai conversar a respeito de algumas mudanças que estão aí para acontecer. A nossa aula segue do mesmo jeito, a professora vai gravar. Tem hora que a professora vai conseguir gravar com ela falando, tem hora que a professora não vai conseguir gravar, porque eu estava tentando até agora, num outro programa, para começar a gravar a aula para vocês comigo aparecendo, não consegui, tive que gravar em outro programa, mas a gente vai dar continuação às nossas aulas da mesma maneira. Muda alguma coisa, professora? Não, não muda, tem que fazer os exercícios valem a presença de vocês, continua tudo da mesma forma, tá? Vocês vão receber na semana que vem alguns novos materiais, mas isso aí também, num segundo momento, a Dona Maria José vai conversar com vocês, vai vir recadinho para pegar os livros, mas a gente continua com o nosso amigo aqui, ó. Conhece? Estão lembrados dele? A gente continua com esse amigo aqui. E o que vai mudar é o telefone da professora, tá? Então, o telefone da professora vai mudar no grupo de WhatsApp, tá? Inclusive, eu coloco o meu número novo aí durante as aulas e depois eu vou passar para vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula de ciências, tá? A gente vai começar com uma revisão do sistema digestório. Ai, professora, do sistema digestório? Eu poderia passar toda a revisão do sistema excretor, do sistema respiratório, poderia estar falando a respeito do sistema circulatório com vocês, resgatar toda aquela parte que nós estudamos. Porém, agora, dando continuidade à unidade 3, porque sistema respiratório, digestório, circulatório, excretor, era tudo da unidade 3, tá? Eram capítulos da unidade 3. Funcionamento do corpo humano, tá? O que a professora fez? A professora deu todos esses sistemas para a gente entender o funcionamento do nosso corpo e agora a gente vai falar sobre alimentação. Sobre alimentos, os tipos de alimentos, tipos de nutrientes, o que tem em cada grupo alimentar, né? E para isso a gente precisa revisar o sistema digestório, tá? E vocês vão entender o porquê. Então vamos lá. A digestão começa onde? O que eu tinha explicado? Que a digestão começa na boca. Aqui, vocês já estão familiarizados com essa imagem, que essa imagem a professora já tinha postado. Gasguei. A professora já tinha postado na aula do sistema digestório. Caiu na prova essa imagem, então vocês já estão acostumados com essa imagem. Vocês já conhecem essa imagem. E aí a gente vai recordar, a gente vai relembrar o passo a passo
do sistema digestório. Então, a nossa digestão começa pela boca. De que maneira? Mastigando os alimentos. Os alimentos são mastigados pelos dentes, misturados à saliva. Quem produz a saliva são as glândulas salivares, que elas ficam mais ou menos aqui assim, né? Por dentro, né? Não é por fora, é por dentro das bochechas, assim, aqui por dentro, assim, tá? Elas ficam todas aqui nessa parte. Elas produzem a saliva para ajudar a misturar essa massa que a gente vai fazer na boca com a mastigação, com a ajuda dos dentes, né? O alimento mastigado e misturado passa a se chamar bolo alimentar. Então, todo esse alimento que a gente mastigou, que está misturado, passa a ser chamado de bolo alimentar. A língua vai mover esse bolo alimentar para dentro da boca, ele vai ser engolido, né? Então, a língua vai fazer o movimento para a gente engolir, tá? E esse bolo alimentar vai passar por onde? Pela faringe, pelo esôfago e vai chegar no estômago, né? Então, tá aqui, esse bolo alimentar é engolido, então ele passa pela faringe, ele passa pelo esôfago e ele chega até o estômago, onde esse bolo alimentar vai ser misturado pelo suco gástrico, né? Que é uma substância ácida que o estômago produz para ajudar a quebrar ainda mais, né? Deixar esse bolo alimentar ainda mais quebradinho, mais misturado, mais amassadinho, moidinho, para poder fazer a digestão. No intestino delgado, aqui, as substâncias produzidas pelo fígado, pelo pâncreas e pelo próprio intestino delgado são liberados e completam a digestão. Então, o fígado produz substâncias, o pâncreas produz substâncias, tá? O próprio intestino delgado produz algumas substâncias que são liberados para completar a digestão. O fígado produz uma substância chamada bile, tá? Que vai ajudar na digestão dos alimentos, tá? Eu não tinha falado isso na aula passada, mas agora nós já estamos indo para o nosso terceiro bimestre, vocês já estão um pouquinho mais maduros, então a gente já pode falar em contar algumas coisas a respeito da disciplina. Vamos dizer assim, dificultar um pouquinho, né? Então, o fígado produz a bile, que vai ajudar, que é uma substância que vai ajudar na digestão. O estômago produz o suco gástrico, né? Que é formado de um ácido. Esse ácido, ele tem um nome, ácido clorídrico, né? Que vai dissolver mais essa comida, esse bolo alimentar, né? E o intestino delgado também produz a sua própria substância, que aí completam a digestão. Aí é que tá o negócio do porquê que a professora está revisando o sistema digestório. No item 6 é o item mais importante do sistema digestório que vocês precisam, que isso tem que grudar de um jeito na cabeça de vocês, vocês não podem esquecer mais, tá? São nas paredes do intestino delgado que acontece a absorção dos nutrientes digeridos e a água. Então,
são as paredes do intestino delgado que vão absorver os nutrientes, as vitaminas, os sais minerais, os complexos vitamínicos, que vão alimentar o nosso corpo, que vão alimentar, na verdade, as nossas células. Então, são as paredes do intestino delgado que vão fazer essa absorção de todos esses nutrientes, das vitaminas, dos sais minerais, da proteína, de tudo, para alimentar as nossas células para o nosso organismo continuar funcionando. Sem contar a água, sem falar da água, que a gente tem que tomar água para fazer o nosso organismo funcionar, para limpar o nosso organismo. Lembra do sistema urinário? Lembra do xixi? Então, tem que tomar água, fazer os rins funcionarem, hidratar, né? A gente se hidratar, a água hidrata a pele também, hidrata os órgãos por dentro. Então, a gente tem que tomar água. E é no intestino delgado que a gente absorve a água também, tá bom? E por falar em água, eu vou tomar a minha água. Vamos lá. Os nutrientes e a água passam para a corrente sanguínea e são distribuídos para o corpo. Então, das paredes do intestino delgado, eles vão passar para a corrente sanguínea. Todas essas vitaminas, esses sais minerais, essa água vai passar para a corrente sanguínea. E a corrente sanguínea vai distribuir tudo isso, todos esses nutrientes, esses sais minerais, essas vitaminas, no nosso corpo inteiro, nas células do nosso corpo todo, tá? No intestino grosso, que é esse que tá mais avermelhado, também acontece a absorção de água. Mas o material que não foi digerido sofre a ação de micro-organismos no intestino grosso e formam as fezes e os gases. Então, o pum que a gente solta, os torpedos que a gente solta, né? Vai me dizer que vocês nunca soltaram pum. Lógico que todo mundo já soltou pum na vida. Onde que esse pum, ele se forma? Onde esses gases se formam? No intestino delgado. Perdão, no intestino grosso. Então, é no intestino grosso que tudo aquilo que não foi absorvido, aquilo que não foi digerido, aquilo que o organismo não vai usar, não vai precisar, ele vai ser transformado em fezes e em gases. É lá no intestino grosso, tá? Enquanto no intestino delgado absorve aquilo que é bom, que é o nutriente, as vitaminas, os sais minerais, a água, o intestino grosso tem a função do quê? De pegar tudo aquilo que não vai ser usado, que não vai ser aproveitado, que não foi digerido, tá? Os micro-organismos que tem no intestino grosso vão transformar esse material em fezes e gases. E aí, o que que a gente faz? Cocô. Solta pum. Ou seja, elimina pelo ânus. Falei de um jeito mais bonitinho agora. Esses, né, as fezes e os gases são eliminados pelo ânus. Mas nada mais é do que o número 2 e soltar pum, gente. Não é? Todo mundo faz número 2 e todo mundo solta pum. Vem falar que não faz, porque faz. Lembrem-se. Gruda. É para grudar na cabeça, tá? Intestino delgado faz a absorção de vitaminas, de nutrientes, de sais minerais, de água, daquilo que é bom
Esses nutrientes e essa água passam para a corrente sanguínea e são distribuídos pelo corpo todo para alimentar as nossas células, para o nosso organismo continuar funcionando. Isso tem que gravar, colar na cabeça de vocês, ok? E aí a gente começa a parte dos alimentos e nutrientes. Porque quem é que vai fornecer essas vitaminas, esses sais minerais, essas proteínas, todas essas coisas boas para alimentar o nosso organismo? Os alimentos. Então, nós vamos ver o que é que tem nos alimentos, quais são os alimentos e o que é que tem nesses alimentos, tá? Que a gente precisa consumir para alimentar o nosso corpo, para alimentar o nosso organismo, para fazer o nosso organismo funcionar direito. Então, gente, ó, nosso querido amigo, página 90. Vamos lá. Página 90. Aqui, ó. Página 90. 90 e 91. Então, um pedacinho da 91. Alimentos e nutrientes. Segue a leitura aí que vocês estão com o livro. Pega o livro aí que eu sei que o Buriti tá aí. Para se manter vivo, crescer com saúde e ter energia, o corpo humano precisa de nutrientes. Os nutrientes, então agora aqui, ó, vai falar o que são os nutrientes. Os nutrientes são substâncias presentes nos alimentos que são aproveitadas pelo organismo, essenciais para seu funcionamento e necessários para o crescimento e manutenção de suas estruturas. Então, quando a gente fala em nutrientes, nós estamos falando de substâncias que existem dentro dos alimentos e que são aproveitadas pelo nosso corpo, pelo nosso organismo. E que são fundamentais, tá? Para o funcionamento dos nossos órgãos, para o funcionamento dos nossos organismos, tá? E que são extremamente necessários para a gente poder crescer e continuar com que com que os órgãos, com que o nosso organismo continue funcionando. Então, os nutrientes, repetindo, o que são os nutrientes? Os nutrientes são substâncias que a gente encontra nos diferentes tipos de alimentos, tá? Que são absorvidos, que são aproveitados, que são usados pelo nosso organismo, que são fundamentais para que o nosso organismo funcione, para que a gente possa crescer e que para que o nosso organismo continue funcionando, tá? Quais são esses nutrientes? Porque a gente fala muito, né? Ah, é porque o nosso organismo precisa de nutrientes, vitaminas e sais minerais. Nutrientes, vitaminas e sais minerais. Tá. Vitaminas e sais minerais a gente sabe, mas o que são esses nutrientes, tá? Aqui o livro, ele vai mostrar pra gente 3 nutrientes extremamente importantes: as vitaminas e os sais minerais e a água, tá? Vai mostrar 3 tipos de nutrientes, as vitaminas e os sais minerais e a água. Então, vamos começar pelos lipídios, que é essa garrafinha de azeite aqui, ó, tá? Gente, é o seguinte, lipídio, a gente tá falando de gordura, tá? Lipídio é gordura. Só que tem a gordura boa e a gordura ruim. Como assim, professora? Sempre ouvi falar que gordura é ruim. Não, calma. Tem a gordura boa para o nosso organismo e tem a gordura ruim para o nosso organismo. Nós vamos ver, a gente vai dar uma olhada nisso hoje,
tá? Segue lá na garrafinha de azeite que tá aqui no livro. Os lipídios fornecem energia e são importantes na manutenção da temperatura do corpo e na formação de novas células. Exemplos de alimentos ricos em lipídios são o azeite, o óleo de soja e o abacate. Azeite, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola, abacate. Abacate é uma fruta. Nossa, professora, mas tem lipídio no abacate? Tem lipídios no abacate, tem gordura no abacate. Só que são lipídios bons, gorduras boas. Por acaso aqui no exemplo falou de pastel frito? Não falou de coxinha frita. Entenderam a diferença? Não falou de fritura, não falou do hambúrguer, daqueles queijo amarelo que derrete, né? Que a gente adora, que é na pizza, toda gordurenta, cheia de queijo mole. É uma delícia, eu sei, lógico que é gostoso. Mas esse tipo de gordura faz mal para nossa saúde. Esse tipo de lipídio, ele não faz bem para nossa saúde. Ou são outros tipos de lipídios que fazem bem ao nosso organismo. Dentre eles está aqui num exemplo. Nós vamos ver depois, a professora preparou mais exemplos para vocês. No exemplo do livro, o que está dizendo? Que, como exemplo, né, de lipídios bons. O azeite, o óleo de soja e o abacate. Então, por enquanto, a gente fica com esses exemplos, depois vocês vão ver mais exemplos. Depois, o livro fala pra gente que as proteínas, então, proteínas são outros tipos de nutrientes. A proteína é um outro tipo de nutriente que fornecem principalmente o material necessário para o crescimento do corpo e a formação de novas células. Então, por que que tem que comer proteína? Tá? Porque ele é responsável pelo crescimento do nosso corpo e pela formação de novas células. Ai, professora, a célula morre? Morre. Elas se renovam o tempo todo. As únicas células que morrem e a gente não consegue repor essas células são as células nervosas, tá? São as células nervosas, que inclusive estão no nosso cérebro. Então, a gente não consegue repor essas células, tá? Podem ser encontradas em maior quantidade em alimentos como feijão, carne, frango e ovos. Então, eu sei que aí tem uma galerinha que, eu não como feijão, eu nem gosto de feijão. Gente, feijão é a coisa mais gostosa do mundo, a coisa mais deliciosa do universo. Um feijão bem feitinho, bem quentinho, com um arrozinho é uma delícia. E é uma fonte de proteína muitíssimo rica. Né? Eu não como frango. Frango é carne. A proteína a gente encontra na carne, tá? Seja na carne vermelha, seja na carne branca, tá? Então, vocês ficam com essas frescuras, não cama isso. Vocês estão deixando de consumir bons nutrientes para o organismo e para o corpo de vocês. Pensem bem nisso. Depois, vem os carboidratos.
Os carboidratos, eles são as principais fontes de energia para as atividades do dia a dia. Então, olha, para vocês entenderem, cada nutriente tem a sua função. Então, o lipídio, por que ele é importante? Por que a gordura é importante? Porque mantém a temperatura do nosso corpo, tá? E ajuda na formação de novas células, tá? O urso polar não é gordo à toa, gente, porque ele hiberna. Ele fica 4 meses dormindo, pelo menos, sem comer. Da onde que ele tira a fonte de alimento se ele vai dormir 4 meses e não come nada? Da gordura que ele acumulou no corpo. A professora pesava 140 quilos. Ela emagreceu 55 quilos. A gordura é capa de proteção. É uma capa térmica que a gente tem no organismo. Ele regula a temperatura do nosso corpo. Quando a professora era mais gordinha, eu não sentia tanto frio. Hoje, o frio que eu sinto é uma coisa absurda. Por quê? Porque eu não tenho mais aqueles 55 quilos de gordura que eu tinha para me proteger do frio. Então, eu tô sempre encapotada, cheia de blusa. Porque eu não tenho mais aquela capa de gordura, aqueles 55 quilos de gordura que me protegia do frio. Tá? Mas, lembra, né? 140 quilos, eu não tava bem de saúde. Então, não era a gordura boa que estava no meu corpo. Era uma gordura ruim que estava me fazendo mal. Lembra que nós temos o lipídio bom e o lipídio ruim, tá? As proteínas. As proteínas, elas vão ser responsáveis pelo crescimento do nosso corpo, vão fornecer o material necessário para o nosso corpo crescer e ele se manter. Vai fazer a manutenção do nosso corpo, né? Funcionamento do nosso corpo e vai ajudar também na formação de novas células. O carboidrato vai dar energia. Carboidrato dá energia, dá pique, tá? E onde a gente encontra o carboidrato, segundo o livro aqui? Podem ser encontrados em maior quantidade em alimentos como arroz, pães, macarrão e batata, tá? São os carboidratos. Vamos parar agora. Todo mundo presta atenção em mim. O carboidrato a gente encontra, como foi dado aqui no exemplo do livro, no arroz, no pão, no macarrão, na batata. Isso é uma informação que não está no livro, que a professora vai passar para vocês. Então, quem assistir essa aula vai saber, quem assistiu a aula vai saber dessa informação. E depois eu vou mandar um áudio nos grupos para saber se vocês assistiram a aula, para saber qual foi a informação que a professora deu, que vai ser essa agora, tá? Que não tem no livro. Eu quero saber quem assistiu a aula. Os carboidratos, né, que a gente encontra no arroz, nos pães, no macarrão e nas batatas, quando a gente come, mastiga e faz, né, e engole, aí ele vai ser digerido no nosso estômago, e aí ele vai ser absorvido pelo intestino delgado. Durante esse processo todo de digestão, este carboidrato que nós comemos, ele vai virar açúcar no nosso corpo. Ele vai virar um tipo de açúcar. Não é açúcar que tem no pote da nossa casa, hein? Não é esse açúcar que eu tô falando. É um outro tipo de açúcar.
tá? Que a gente encontra quando que ele acontece quando a gente come o carboidrato. Então, quanto mais carboidrato você comer, tá? O que vai acontecer? No processo da digestão, ele vai virar açúcar. E aí também tem o carboidrato bom e o carboidrato ruim. O carboidrato que faz bem e o carboidrato que não é legal, tá? Porque ele vira açúcar. Vira mais açúcar ou menos açúcar, dependendo do tipo de carboidrato que você vai comer, tá? Comer arroz branco é diferente de você comer arroz integral. Comer pão de farinha branca é diferente de você comer pão de farinha integral. São carboidratos, mas são carboidratos diferentes, tá? É diferente você comer uma batata cozida do que você comer uma mandioca cozida, você comer uma batata doce cozida, um inhame, um cará, que eu acho que vocês não conhecem o que é inhame e cará, e talvez na próxima aula eu tenha que trazer para vocês e aí eu mostro. Mas é diferente, tá? Depois a gente tem as hortaliças e as frutas, que contém grandes quantidades de vitaminas e sais minerais. Então, onde que a gente encontra vitaminas e sais minerais? Nas frutas, nas hortaliças, nos legumes, nas verduras. Verdura, quanto mais verde escura ela for, mais vitamina ela tem, mais sais minerais ela tem, tá? Necessários para que o organismo funcione bem, além de ajudar na prevenção de doenças. Esses alimentos também contêm fibras, que não são consideradas nutrientes. Então, fibra não é considerada nutriente, mas são importantes. Por que elas são importantes, as fibras? Porque elas garantem um bom funcionamento do intestino. Então, quanto mais fibra você comer, alimentos que sejam fibrosos, seu intestino funciona melhor, tá? E vitaminas e sais minerais encontrados nas hortaliças, frutas, legumes, né, verduras, ajudam o nosso organismo a funcionar, fazem a manutenção do nosso organismo. Fornecem esses nutrientes, né, essas vitaminas, esses sais minerais, para que o nosso organismo continue funcionando bem. E água, que é essencial sem água a gente não vive, vocês sabem disso. A água é indispensável para o funcionamento do corpo, por isso tem uma... a água é indispensável para o funcionamento do corpo, por isso ter uma alimentação saudável também inclui beber água, tá? Então não é só comer, a gente tem que tomar água, tá? Quanto que a gente toma de água por dia, professora? 2 litros, no mínimo, tá? Tem que tomar bastante água, tem que tomar pelo menos 2 litros de água por dia para o nosso organismo ficar beleza. Página 91, gente. Algumas vezes a alimentação não pode ser adequada ou suficiente, né? Então, algumas vezes a alimentação pode não ser adequada, pode não ser suficiente, a gente pode estar comendo errado, por exemplo, né? Com isso, podem faltar nutrientes para manter o bom funcionamento do corpo. Nesses casos, dizemos que a pessoa está subnutrida. Então, vai lá, faz o exame de sangue e está faltando vitamina. Olha lá, o organismo não tem vitamina D nenhuma. Ou então, a vitamina B está super pobre. Então, vai ter que tomar, né, algum tipo de medicamento. Ou então, vai ter que mudar a alimentação para fazer com que a vitamina D volte para o organismo, ou o complexo B também volte para o organismo através da alimentação, né?
Comer apenas carboidrato, por exemplo, pode até saciar a fome, mas não é suficiente para manter o corpo funcionando adequadamente. Por quê? O que eu falei? Quando a gente come carboidrato, o que acontece? Esse carboidrato é transformado em açúcar. Açúcar sustenta alguma coisa? Não sustenta. Então, ficar se entupindo, se enchendo de batata frita, de pão, e lanche com pão, e comer macarrão. Ai, só como macarrão. Miojo é um veneno lascado, né? Comer miojo, vai miojo, né? Macarrão instantâneo. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Tá? Não sustenta, não tem nutriente, não tem vitamina, não tem coisas, não é carboidrato bom para o nosso organismo. É aquilo que eu exemplifiquei, é aquilo que eu falei. É diferente você comer um pão feito de farinha branca do que você comer um pão integral. A farinha do pão integral é muito mais saudável do que a farinha do pão branco. Tá? O ato de comer. Comer é muito mais do que ingerir nutrientes. É um momento da nossa rotina em que nos alimentamos e convivemos com outras pessoas. É importante que o ato de comer seja agradável, ocorra em horários regulares, em locais apropriados e de preferência na companhia de familiares ou colegas. Tá? Então aqui no livro não está falando que é para comer na frente da televisão, comer em pé, comer no chão, comer fora de hora, né? Atrasar o almoço, comer fora do horário, né? Os hábitos alimentares fazem parte da identidade de um povo, sendo transmitidos de geração em geração. Por isso, o que é considerado comida pode variar muito dependendo de cada cultura, tá? Então, em diferentes regiões do nosso país, a gente vai encontrar uma riqueza infinita de tipos de alimentos e de formas de se alimentar. No norte, por exemplo, eles consomem muito peixe com açaí. No sul, muita carne vermelha, tá? Porque são regiões diferentes com hábitos alimentares diferentes. Em Minas Gerais, por exemplo, é muito queijo, tem muitas coisas feitas com queijo, né? Com carne de porco, né? Então, são pelas regiões, né? A gente percebe o hábito alimentar de cada região por conta da cultura daquela região, daquele povo, tá? Vamos exemplificar aqui o que eu falei, olha lá, ó. Os lipídios, gorduras. Os lipídios, as gorduras boas, olha lá, o abacate, o azeite de oliva, carnes magras, então aí você tem um pedaço de peixe, esse peixe é o salmão, iogurte desnatado, né? Por que iogurte desnatado? O que é esse desnatado? Desnatado é sem nata. O que é nata? Nata é um tipo de gordura que a gente encontra no leite, tá? Oleaginosas. O que são as oleaginosas? Grãos oleaginosos. São os diferentes tipos de castanhas que nós temos no mercado. Castanha do Pará, castanha de caju, a gente tem avelã, a gente tem amêndoa, a gente tem amendoim, macadâmia, tá? Pistache, que são grãos que contêm óleos que são bons para o nosso organismo. Agora, dá uma olhada do outro lado. Esse pastelzão frito, esses queijos muito amarelos, eles são muito gordurosos. Sorvete é açúcar e gordura. O chocolate também contém gordura, tá? Então, a gente tem que pensar assim. Quanto mais claro o chocolate, mais gordura ele tem. Quanto mais escuro o chocolate, menos gordura ele tem.
tá? Ele vai ter mais cacau e menos gordura. Então, por essa lógica, um dos chocolates mais gordurosos que a gente vai encontrar é o chocolate branco, tá? Ai, professora, mas é uma delícia chocolate. Ué, lógico, ninguém é tonto, né? A gente sabe do chocolate. Mas é bom? Não é bom, entendeu? Vai fazer bem pra você? Ficar comendo, se entupindo de chocolate, bolacha de chocolate recheado? Não vai. Não são lipídios bons para nossa saúde. Ah lá, sua lista de gorduras. A gema de ovo, ó, amêndoas, amendoim, nozes, que são as oleaginosas, o abacate, as azeitonas. Para quem não sabe, o azeite de oliva é feito da azeitona, tá? Óleo de linhaça, tá vendo esses grãozinhos aqui? Isso aqui é linhaça. Quando ela é espremida, ela solta um óleo. Então, óleo de linhaça também é bom. Ó, os diferentes tipos de castanha, aqui a castanha do Pará. Óleo de girassol, da semente do girassol também é muito bom. O ômega 3 que a gente encontra nos peixes, tá? Então, eles também têm, né, esse determinado tipo de gordura, chamado ômega 3, que é muito bom para o organismo. Então, esses são os lipídios bons para o nosso corpo. Proteínas. Dá uma olhada aí nas proteínas. A gente tem as carnes. E aí, a gente tem carne vermelha, carne branca, peixe. Temos camarão, aqui nesse cantinho. Ó, tá vendo? E temos os grãos. Temos ervilha, temos arroz, temos soja, temos grão de bico, né? Temos aqui os ovos também. Clara de ovo é completamente rica em proteína, tá? Os feijões, ó, aqui a gente tem feijão preto, feijão vermelho, tá? Que foram os exemplos dados pelo livro também. Então, a professora está ilustrando aqui para vocês. Carboidratos, tá? Perceberam que a maioria dos carboidratos, né, dos pães, né, dos biscoitos, das bolachas que tem aí, que a professora exemplificou, são escuros. Por que que são escuros? Porque são feitos com a farinha integral, que não é aquela farinha muito processada até ela ficar branquinha. Essa farinha integral, ela contém mais fibra, né? Ela é mais rica em fibra, ela não tem tanto produto químico para embranquecer essa farinha. Quanto mais branca a farinha, mais carboidrato ela vai ter e entra no nosso organismo, vira açúcar. A batata, ó, a gente tem batata aqui, ó, tá vendo? A batata, quando a gente come, ela vai virar, né, o carboidrato da batata vira açúcar no nosso corpo. Então, você imagina batata frita. A batata, quando entra no nosso organismo e é digerida, já vira açúcar. Frita, que é no lipídio, que não é bom, que é o exemplo lá do pastel frito, batata frita, quer dizer, não é bom para o nosso corpo. É uma delícia, adoro batata frita, mas não todo dia, né? Não todo dia, porque não é legal para o nosso corpo. Ó, vitaminas e sais minerais. Olha a quantidade de frutas, legumes e verduras que tem na foto. Todas essas frutas, legumes e verduras possuem algum tipo de vitamina e sais minerais. Cenoura tem beta-caroteno, tá? Limão e laranja, ácido ascórbico. Ai, professora, que nome é esse? Ácido ascórbico? O que é isso? Né? O ácido ascórbico é a vitamina C. A vitamina C chama ácido ascórbico. Tá aí, outra pergunta que eu vou fazer no áudio para saber quem assistiu a minha aula. Qual é o nome da vitamina C? O nome da vitamina C é ácido ascórbico.
Eu quero saber quem assistiu a minha aula, vou fazer essa pergunta também. Então, vai ser a do carboidrato e o nome da vitamina C. E aí, nós temos uma variedade enorme de frutas, legumes e verduras, tá? Que fornecem vitaminas e minerais para o nosso corpo. Muito bem, voltamos para as atividades. Acharam que vocês iam ficar sem fazer atividades. Cabeçalho, mudou? Não mudou, gente, mesma coisa. Araraquara, 3 de agosto de 2021, aula de ciências, unidade 3. Funcionamento do corpo humano. Livro Buriti, capítulo 1, alimentos e nutrientes, tá? O texto tá na página 90 e 91 e os exercícios são os exercícios da página 91, tá? Que tá aqui, são os exercícios da página 91, tá bom? Exercício 1 e exercício 2. O que vocês vão fazer? Que vocês estão cansados de fazer? Fotografa e manda para mim no WhatsApp. Só que o meu telefone mudou. Olha aí, eu dei o meu telefone aí para vocês. Tá aí o telefone da professora, tá? A professora já está no grupo com o telefone novo, tá? Então, se mandar no telefone velho, eu não vou responder. Eu vou responder nesse telefone novo, que é o 992896658. Combinado? Então é isso, gente, tá? Eu espero vocês amanhã na nossa aula de história, tá bom? E aí, voltamos com força total, ânimo, galera, tá? Tem muita coisa interessante pra gente aprender durante esse semestre. Valeu? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Não esqueçam de mandar as atividades da página 91 pra mim. Tá bom? Qualquer dúvida? Telefone novo ali, ó, o número lá, de novo, tá? Manda lá no WhatsApp pra mim, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Até amanhã na aula de história, tá? Beijo.